Olá! Hoje a minha entrevistada é uma mulher super especial. Eu vou ter que ler, inclusive, tudo de especial que ela tem, porque é muita coisa, gente. Então vamos lá. Adriana Tomazoni, mestre em Educação pela Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, linha de pesquisa, Organização Escolar Prática e Formação Pedagógica, grupo de pesquisa, Formação de Professores e Currículo, Ensino Infantil, Fundamental e Superior, Pesquisa em Política e Formação de Docentes. Foi presidente da Undime MT na gestão 2015-2017. Não parou ainda não, hein, gente? Tem mais para ler aqui, ó. Atualmente é secretária de Educação de Primavera do Leste, em uma gestão iniciada em 2013. Então, olha o tempo que a colega está de serviço prestado aí para nós. Também responde pela presidência do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso na gestão 2017-2019. A Adriana já está aqui, vai me corrigindo, Adriana, se eu falar alguma coisa errada. 2021. É porque eu fiz dois textos, eu peguei o errado. Peraí que eu vou pegar o certo. É conselheira estadual de Educação desde 2015. Acertei? Ok. E várias outras coisas mais que ela tem. É vice-presidente agora na gestão da Undime, né? Agora que vai de 2021 a 23. A 23. É isso aí, gente. A bagagem dela é ótima. Uma mulher de garra, guerreira, que está vencendo todos os obstáculos que a vida está trazendo para ela. Adriana, seja bem-vinda, minha amiga. Fique à vontade. Obrigada, Kelly. Obrigada a todos que estão nos acompanhando. É um prazer falar sobre o protagonismo da mulher nos espaços de poder, nos espaços de decisão. Nega, para a gente começar esse bate-papo, eu queria muito saber da sua origem. Aonde a Adriana nasceu? Quanto tempo a Adriana vive em Primavera? Quem é a Adriana Tomazoni para aqueles que não o conhecem? Fala a sua intimidade um pouquinho para nós. Eu sou paranaense, nascida em Francisco Beltrão, mas estou no Mato Grosso aí há quase 40 anos, na verdade. Já virou Mato Grossense? É, Mato Grossense de coração, sempre, com certeza. Em Primavera, o ano que vem eu faço 30 anos de Primavera, né? Já cheguei atuando em Primavera, então, basicamente aí eu tenho 29 anos de profissão, sempre fui professora. Não só professora, eu sempre tive duas carreiras. Eu trabalhei no administrativo, sempre na rede estadual, onde eu tenho um concurso na área administrativa, e tenho um concurso na área da minha formação inicial, que é a pedagogia, que é o magistério, também na rede municipal. Então, quem é a Adriana? Sou uma professora de carreira, sou mãe, tenho uma filha de 15 anos, né? E apaixonada pela educação, apaixonada pelo serviço público de qualidade, essa sou eu. Então me fala, por que pedagogia? Na época, eu morava no nortão do Mato Grosso e o único curso diurno naquele momento seria o magistério. Nunca tinha pensado em ser professora, não tinha decisões ainda, até porque eu morava no nortão e na época, você veja, em 1990, a gente não tinha estradas, a gente não tinha desenvolvimento no Mato Grosso, era tudo muito precário. A gente não sonhava com muitas coisas, então a gente sonhava até onde o passo dava. Ser professora, eu não digo para você que foi uma escolha minha, eu acho que é o que foi possível para mim. Então era o que tinha naquele momento, fiz o magistério e é aquelas coisas que talvez a gente não escolha, mas a gente é escolhido pela vida e hoje eu não sei ser outra coisa. Essa sou eu. Né? Vim para a gestão pública porque também sempre tive essa característica da administração, mas é o que eu gosto de fazer e é o que eu sei fazer. Adriana, quando você começou a estudar para magistério, você já era mãe ou não? Ou era casada? Teve essa dificuldade que a maioria das mulheres a gente sabe que tem, que geralmente hoje eu me formei com uma idade avançada, depois dos 30 anos. Então eu acredito que tem muitas mulheres que casaram cedo e hoje tem um sonho de fazer uma faculdade, mas tem essa dificuldade de conciliar tanto mãe como esposa também, como também as aulas. É muito difícil. Como foi a sua batalha aí nesse momento? Não, o magistério foi meu ensino médio, que naquela época existia, foi profissionalizante, e eu tinha 16 anos, não era casada. Tava na idade boa. Terminei Tinha garra, né? 18 já. Quando eu terminei, eu já estava na docência, então foi meu primeiro ano de docência, já foi ali com 17 para 18 anos. Mas a faculdade mesmo, eu só vim fazer muito mais tarde, porque
a gente não tinha, como eu falei, Mato Grosso era uma terra que estava em desenvolvimento, está ainda, né? E não tinha condições na época, não tinha oferta, morava no Nortão. Então vim para Primavera, já formada, já atuando na área. Eu cheguei aqui dia 25 de dezembro de 1993. Porque o caminhão que a gente vinha, quebrou no meio da estrada, era pra gente ter chego um dia antes, mas acabamos chegando no dia de Natal. E aí já, os primeiros dias de janeiro já estava contratada. E a faculdade mesmo, eu só fui fazer já bem mais tarde, já era casada, não era mãe, mas já era casada, e em serviço, que foi uma formação específica da UFMT que ofertava formação continuada para os profissionais que estavam em serviço. Então, só professor fez aquela pedagogia que eu fiz, já atuante na área, né? Então, foi uma turma ali de 97 a 2000, terminei em 2000 a graduação. Que bom. Teve suas dificuldades, porém superou todas, né? Sempre tem algum obstáculo que a gente tem que quebrar. Principalmente quando a gente é casado, é muito mais difícil, né, Adriana? Dá pra ver a diferença de quando você tava com 16 anos, fez seu magistério e depois casado, porque tem outras obrigações que as mulheres têm, que é o nosso próprio lar, né? Mas a gente nunca deixa de cumprir todas as tarefas, viu? Mulheres guerreiras cumprem tudo, né? Me fala o seguinte, em relação à educação, eu queria te perguntar uma coisa. A gente investigando aqui, a gente viu que o Brasil é um dos países que mais investe em educação, porém o resultado é muito fraco, né? Não é um resultado positivo. Nós estamos com um índice muito baixo no índice mundial, muito baixo. Por quê? Vocês conseguem, falta algo mais? Aonde? Você acha que é questão política? Você acha que pode ser uma questão do trabalhador em si, que está desmotivado? Qual seria essa dificuldade? O que a gente sabe também? Que hoje em dia os alunos são diferentes de antigamente. Aquela imagem de professor era o cara, falar igual a linguagem de hoje. Era um respeito total. Se a pessoa era um professor, ele era bem visto onde ele pisasse, ele era bem visto. O que você acha, o que acontece com essa dificuldade toda que está existindo dentro do Brasil? Porque investimento nós temos. Tem quantas horas para a gente falar sobre o assunto? Porque esse assunto é complexo. Vou reduzir, mas assim, tenta mostrar para nós qual a maior dificuldade. Tá, primeiro que a gente não tem o que a gente chama de eu vou cortar ela, gente. Ela é expert. Ela é minha prof, assim, sabe? O desempenho dela em tudo que ela faz é perfeito. Pensa numa pessoa dedicada, é a Adriana. Então ela vai saber explicar mesmo. Por isso que ela está perguntando quantas horas vou ter que explicar. É porque às vezes tem coisas que a gente fala de forma aligerada, as pessoas não compreendem porque são complexas. E educação, como penso que com todas as áreas, mas a educação tem uma complexidade muito grande dentro dela. Então, veja bem, primeiro, nós não temos nacionalmente um plano de governo, e eu não estou falando de gestões, eu não estou falando de nome de gestão, de pessoas, não, mas a gente não tem um plano de governo. Isso. O plano de governo é o que o país pensa enquanto educação. O país tem insights que começaram na LDB de 96, tem insights que a BNCC agora, com essa implantação do novo ensino médio, são insights. Mas ele não dá conta da complexidade toda da educação. Então, como não tem um plano de governo, que é o desejo nacional do que seria a educação nesse país, a gente acaba tendo que algumas questões pontuais. E quando tem essas questões pontuais de sucesso, a gente corre lá para saber o que aconteceu. E aí a gente não entende que não é só aquilo. Então, primeiro detalhe, a gente não tem um plano de governo. Segundo, a gente não tem continuidade de política pública porque a gente não tem um plano de governo. Certo. Então, a gente cria programas que morrem com gestões. Então, o governo tal criou um programa tal, dura 2 anos, 2 anos e meio, morre a gestão daquela pessoa. Inicia-se tudo de novo. Tudo de novo. Não tem continuidade em políticas de plano de governo. Esse é o primeiro grande detalhe. Depois, a descontinuidade das políticas municipais que já são atreladas a essas políticas de governo. Deixa eu só complementar. Quando o projeto está dando certo, poderia se continuar, independente do governo, mas não... Se houvesse um plano de governo para a educação, sim. Porque daí é o que o país quer, não é o que a gestão quer. Então, plano de gestão é uma coisa, plano de governo é outra coisa. Nós não temos plano de governo para a educação. Então, quando a gente não tem,
Cada gestão faz o que quer. E quando faz o que quer, quando muda, eu não vou pôr esse nome porque esse nome ficou marcado da gestão anterior. E isso traz descontinuidade para o processo. Então, quando uma pessoa, aí você falou assim, faz tempo que está aqui na gestão. O que isso ocasiona? Tem uma visão de uma pessoa que está puxando um processo numa única linha. Então, naturalmente, você tem que ter crescimento, porque você tem uma pessoa que está ali, uma temporalidade que dá para fazer mudança. Porque a temporalidade de gestão pública, ela é muito curta para você poder fazer mudanças estruturais. Ela precisa ter continuidade mesmo de governo. E aí tem outras situações. Como eu não tenho um plano de governo, eu não tenho uma política de formação de professores eficiente. Eu sinto muito, mas eu não acho que nós temos uma política eficiente. Porque a gente recebe o produto dessa política lá na ponta quando vem os concursados. E nós temos dificuldades gravíssimas com os recém-concursados que saem dessas políticas descontinuadas. Então, quem que vem para uma... Vou falar uma coisa assim bem clara para as pessoas entenderem. Quem quer ser professor hoje? Quem quer ser professor é que não tem dinheiro para pagar nenhuma outra faculdade que ele entenda que tem uma situação social um pouco melhor, como, por exemplo, medicina, engenharia, direito. Verdade. Então, quem vai ser professor? Quem não tem condições financeiras. Quem não tem condição financeira, geralmente não tem capital cultural. É muito pouco capital cultural e não é uma crítica à pessoa, não estou fazendo uma crítica à pessoa, mas o que eu estou fazendo uma crítica é ao sistema, e é o sistema que nos devolve esse produto, que é o professor, que tem um capital cultural que ele não conseguiu viajar para conhecer museus na Europa, ele não conseguiu viajar para o Sul para conhecer as culturas, os costumes das pessoas. Essas pessoas, elas não têm capital cultural para compartilhar. Então, quando elas pegam um livro para dar aula, elas não têm exemplos, elas não têm do que falar porque elas não conhecem também. E muitas vezes estão ensinando sobre o que não entende, o que não viu. Então, essas pessoas é quem vem para nós, para a gente poder desenvolver ensino. Sem falar nas políticas de formação continuada desses profissionais, nas políticas de financiamento e valorização desses profissionais. Em Primavera, a gente tem um gestor que entende dessa situação de valorização e oportuniza. Mas se a gente for em alguns outros municípios do estado, a gente não vai ter isso. Se você for para o Nordeste, a pessoa nem sabe o que é piso nacional do magistério. Não respeita-se hora atividade, que a LDB preconiza de 1/3, que o professor tem que ter para preparar a sua aula. Então, nacionalmente, a gente tem um cenário que não é favorável para a educação. E aí tem um outro detalhe mais no fundinho disso tudo, que é a gestão pública do dinheiro. E aí tem que entender de gestão pública. E quem que vai fazer gestão pública? Aí a gente sempre brinca que tem alguns modelos. Ou é o professor que saiu da sala de aula e não entende nada de gestão pública, porque gestão pública não é docência, né? Ou a gente tem uma situação de uma pessoa que é uma indicação política, que nem de educação entende, e nem de gestão pública, né? E aí a gente fica nesse caminho. É difícil você achar isso tudo congregando. Pessoas que compreendam de educação e que entendam de gestão pública. E aí você sabe bem claramente, assim, fazendo um paralelo. Você pode ter 10 mil por mês, se você não saber como gastar, é pouco. Bem isso. E se você for bem organizado, 10 mil vai sobrar. Então é gestão pública. Que bom. Só um pouquinho, né? Não, tudo bem, a gente conseguiu captar alguma coisa. Se entrar em todo e a gente vai ficar aqui. Mas a gente sabe que sempre tem dificuldades. Infelizmente, em gestão, sempre tem mudanças e tem substituição. Nunca fica uma gestão muito tempo. E quando começa assim um trabalho, às vezes não dá pra gente terminar. Infelizmente, isso é a maior dificuldade, eu acredito que seja, dentro de qualquer área de atuação, tanto na educação, saúde, ação social. Infelizmente, isso é muito, muito importante destacar isso, para as pessoas entenderem que realmente a gente começa um trabalho e às vezes não dá para terminar, entra outro que tem outra visão e aí começa também não dá e por aí vai. Mas foi muito boa a explicação, obrigada mesmo, a gente precisava ver um pouquinho sobre isso. O que eu queria ver com você? A gente estava olhando o cenário das mulheres, principalmente primavera, porque nós somos de primavera, né, gente? E a gente começou a ver o cenário de primavera, que no meio político não se existe muitas mulheres. Vou dar um exemplo para vocês. Na Câmara, na Assembleia Legislativa, nós temos uma deputada, que nos representa muito bem.
Aliás, sou fã dela também, como todos vocês, eu acredito. Além de ser linda, simpática, educada, inteligente, é uma mulher que é destaque para mim, que ainda vou fazer o convite para vir participar com a gente aqui ainda. E aqui na Câmara a gente tem 3 vereadoras que também já foram convidadas, nós vamos entrevistá-las as 3 juntas, vai dar uma falação aqui que só eu sei, mas nós vamos conseguir conduzir tudo. Nas secretarias, nas prefeituras, geralmente se ocupam lugares de secretários, a maioria homens, né? E você se destacou no meio desses secretários, que a gente viu que é desde 2013 que você está na gestão. Então isso mostra que a mulher tem sim competência para estar onde está e aonde ela quer estar. E eu quero te dar parabéns por essa garra. Não é fácil, queria que você falasse um pouquinho para nós nesse sentido, desde 2013, quantos altos e baixos, quantas vontades de desistir, quantos sonhos que foram parados, como que é a relação de mulher para mulher em um órgão público de gestão, de destaque de uma cidade tão maravilhosa como Primavera. E exigente, né? Porque a população daqui, gente, eu posso falar, é exigente. Por isso que Primavera é essa cidade que é, porque a gente tem pessoas que cobram muito dos políticos e também recebem muito dos políticos, né? O que você me fala? Os espaços de poder, eles são ocupados ou eles são de gerência masculina. Isso é fato. Isso é fato. Não tem como dizer que não. Até porque a visão da sociedade é uma visão machista. Por mais que sejam mulheres, a visão é machista. Isso é toda uma outra discussão também que a gente teria outro viés para entrar. Mas estar nesse espaço só é possível se você abdicar de muita coisa. De muita coisa. 2013 para cá, eu saí, até a gente esqueceu um pouquinho de falar, eu saí e estive no governo do estado em 2017. 2017 eu não atuei em Primavera, foi o único ano que eu saí, voltei em 18. 17 também foi um outro mega desafio, que foi olhar para o estado. Então, andei o estado todo, conheci muitas realidades. E esses espaços, eles precisam necessariamente que você abra mão de alguma coisa, e nem todo mundo está favorável, disposto a abrir mão de tudo isso, né? Eu tenho uma filha de 15 anos, mas essa filha eu sempre tive um apoio incondicional da minha família, que me auxiliou sempre, esteve por trás de mim, porque a mulher, ela não consegue ocupar nenhum espaço de poder se ela não tiver alguém na retaguarda, porque ela tem outras situações que o homem a priori não tem, porque sempre tem uma mulher por trás. É verdade. Né? Eu ia concluir isso. A mulher tem que ter alguém também na retaguarda, que seja a família, uma mãe, uma avó, que auxilie, porque a gente não pode simplesmente abandonar os filhos. Filho é uma coisa que a gente tem que estar o dia a dia cuidando. Mas tem outras questões. Por exemplo, eu sou divorciada, já entrei na gestão divorciada, então como eu não sou casada, eu tenho um problema a menos. Já facilitou bastante. O problema no sentido que qualquer relação, ela demanda tempo, né, atenção, e logicamente não é todo companheiro que consegue compreender. Eu tive várias colegas que saíram do meio desses espaços porque o companheiro cobrava certas situações que, quando você vem para uma gestão dessa, você não tem horário, você não tem dia. Às vezes não tem disposição para algumas coisas, né? Que a gente realmente chega com a mente cansada. Sim. É mais cansativo você com o seu psicológico, a sua mente, do que você ficar fazendo exercício numa academia, pode ter certeza disso. Com Abala certeza. Bastante isso mesmo. Aí são escolhas de vida, né? São escolhas claras, a gente tem que escolher ser isso. E escolher ser isso significa você deixar outras coisas de lado. Para mim, eu sempre encarei o espaço que eu estou como um lugar que eu possa contribuir socialmente. Eu penso que todos nós temos que, em algum momento da nossa vida, fazer nossa contribuição. Aí, às vezes, a pessoa pode falar assim, nossa, mas vocês têm o salário de vocês têm... Eu afirmo com todas as letras que não tem dinheiro que pague o incômodo. Não tem. E como eu sou concursada em 2 redes, para mim o dinheiro é menor do que se eu tivesse nas minhas funções. Então, eu faço porque é algo que é um desafio para mim. E eu penso que na vida da gente, a gente tem que ter desafios que nos fortaleçam. Então, para mim, o meu desafio de vida é fazer com que a educação em Primavera seja cada dia mais uma referência. Eu entrei em 2013 numa gestão onde Primavera não era reconhecida nem regionalmente, muito menos estadualmente.
E hoje a gente vive uma situação que onde eu entrar em Cuiabá ou qualquer lugar desse Mato Grosso, as pessoas me reconhecem como sendo de Primavera e pelas ações que Primavera fez na educação ligadas à minha gestão. Então, por si só, esse é um reconhecimento que não tem dinheiro que pague. É verdade. Não tem, porque a gente sabe que está contribuindo para o futuro aí das nossas crianças, da nossa sociedade, até o momento em que seja importante também oxigenar, renovar, que também isso é importante na gestão pública, desde que a gente tivesse realmente um plano de governo que não se perdesse o viés da construção. Você, em algum momento da sua vida, nessa carreira toda que você nos falou aqui, já teve algum constrangimento? Já teve algum abuso de poder, abuso sexual, ou nesse sentido todo da sua vida? Por você estar no cargo que você está, alguém já te fez pouco caso? Ah, mas você é secretária, você é mulher? Ah, tá, eu pensei que era um homem. Alguma coisa nesse sentido, você já viveu isso? Principalmente quando a gente assume espaços de representação da categoria, como por exemplo a Undime, que você representa estadualmente, que você vai para dentro dos fóruns de debate, discutir com o governador, discutir com o prefeito, discutir com... Porque aí a Undime você representa 141 secretários municipais. Sim. Então quando você vai para dentro desses espaços, você às vezes tem alguns problemas. Porque a visão masculina é muito forte nesses espaços. Então, é tipo, mas o que vocês querem aqui, né? Para que essa luta desse jeito? O prefeito resolve, não precisa vir vocês não, prefeito. Esse tipo de coisa, justamente por você ser mulher. Mas aí a gente aprende a lidar com o passar do tempo. E você assume também uma postura meio masculina, porque isso é fato. Não tem como você ser totalmente feminina nesses espaços de poder, senão eles tratoram você. Você assume uma postura meio de... Porque no meio masculino, quem fala mais alto leva. E aí, às vezes, a gente tem que fazer isso também. Às vezes, você levanta a voz para ser ouvida. E depois que eu peguei o traquejo, o jeito, eu nunca mais tive problema. Mas no começo, eles tentam abafar a sua voz, sim, porque ali é o espaço deles. Você viu, gente? Nunca desistir. Fala meio grosso, pode? Exatamente. Vamos tentar. E essa é a direção. Adriana, quero te agradecer por esse bate-papo. Sei que tem muitas mulheres que têm sonhos ainda, até mesmo de ser professoras, e que elas não desistam do sonho, mas o importante é investir nela mesmo. Assim como a Adriana fez, você investiu em você, você sacrificou o que tinha que sacrificar por um objetivo. Que você que está em casa e tenha esse objetivo, o que você quer? Volto mais uma vez a dizer, lugar de mulher é aonde ela quer. E é importante dizer também, Adriana, que nesse meio político, nesse meio que a gente está tendo mulheres em destaques, hoje a gente tem aqui, não só na política, a Rosana Galbieri, aonde que ela está? Ela está na AproSoja. É um exemplo, um orgulho para nós num lugar tão machista. Eu ainda quero conversar com ela também, porque é um meio tão machista que quem conhece de soja, da parte da agricultura, geralmente é os homens, né? E não, ela foi lá e conseguiu seu espaço. Então é importante a gente definir isso dentro de nós. Qual que é a palavra, qual que é a mensagem que você pode deixar para essas mulheres que estão no início de uma carreira, que têm sonhos para conquistar? O que você poderia deixar de recado final para elas? O primeiro detalhe é você saber o que você quer. Eu quero fazer aquilo, então eu vou fazer e vou fazer da melhor forma possível, sem ninguém dizer para mim o que eu posso e o que eu não posso. O primeiro objetivo tem que ser o seu. E o nosso meio que a gente vive, às vezes é mais difícil enfrentar as mulheres que os homens, tá, Kelly? Só quero deixar isso muito claro, porque as mulheres também são machistas. Então, esse espaço de poder, eu preciso colocar na minha cabeça o que eu quero fazer. E quando eu coloco na minha cabeça, eu não posso ir atrás do que o outro faz. Aquelas conversinhas que chegam em você e dizem assim, mas a gente sempre fez assim. Você sempre fez assim e não tá bom? É eu que tenho que ir lá e fazer diferente. Então, não se deixa convencer porque não tem o mesmo objetivo que você. Foca no que você quer, acredita em você e vai. Quero te agradecer, nega, de coração. Você é uma pessoa que você sabe, né, minha irmã? Eu te admiro tanto, é verdade, gente. Todas as vezes que a gente entrava nas reuniões, que a gente teve a oportunidade de participar de algumas reuniões, ela estava lá com esse brilho dela, com esse olhar, com essa garra.
Ela realmente é uma mulher guerreira. Quero te agradecer por tudo. Obrigada por ter vindo, passar sua experiência para nós, que isso é muito importante para várias mulheres. Você não imagina. Quando sai isso daqui e as pessoas assistem, eles ligam agradecendo e falando como foi importante. Obrigada e que Deus continue abençoando o seu caminho, seu e da minha nora, que sempre vai ser minha nora, Camila, ela vai me matar e meu filho também. Mas é amizade, gente, são coisas raras que existem no caminho, que a gente conhece pessoas assim, ó, igual a Adriana, pessoas especiais que se cruzam nos nossos caminhos, a gente não pode deixar escapar. Obrigada, Adriana. Obrigada a você. Tchau, tchau, gente, até a próxima, beijos.